Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou iniciar a aula de hoje falando sobre uma questão da aula passada. Eu deixei para vocês disponível lá no Moodle alguns exercícios, junto com o texto que era para as duas aulas, e aqueles exercícios alguns ficaram me questionando. É porque assistiram a aula inteira e não prestaram atenção, porque eu falei no outro vídeo, volta lá que você vai ver. Eles são apenas para que vocês estudem. Então, você lê o texto, assiste as aulas, como eu vou saber se eu entendi ou não? Será que eu consigo responder aquelas 3 perguntas que estão no final do texto do positivismo? Se eu conseguir resolver elas e achar fácil, tranquilo, eu posso caminhar para o professor Guilherme corrigir? Pode. Eu preciso? Não, é uma forma de estudo. As questões são para ajudarem vocês a estudar, especialmente depois que a gente fizer a nossa prova. Eu também quero dizer que semana que vem é a Semana da Consciência Negra. 10ª Semana da Consciência Negra. E a gente vai ter uma programação muito interessante, desde segunda-feira até sábado, né? Então, manhã, tarde e noite. Em breve vai estar disponível no site do Instituto, ifms.edu.br/consciência negra. Ainda não está disponível programação, acho que ela vai entrar no ar só depois do dia 14 ou 15. Mas do dia 16 ao dia 21, que é sábado, estaremos fazendo então a 10ª Semana da Consciência Negra. Infelizmente, vocês não vão ter a chance de conhecê-la presencialmente, vocês são do segundo período, vocês vão ter que conhecê-la de forma virtual, mas isso não quer dizer que ela não vai ser boa, inclusive com o nosso grande encerramento, que é o concurso de beleza negra, que vai ser na sexta-noite e no sábado à noite. Então, também queria aproveitar o começo dessa aula para convidar todos vocês a comparecerem, a assistirem a programação. Toda a programação vai ser transmitida através do YouTube do Campus Três Lagoas. Apesar de ser para o estado inteiro, como somos nós do Campus Três Lagoas que estamos organizando esse evento que é estadual, essa programação ela vai ser transmitida para o estado inteiro de Mato Grosso do Sul. Por isso, fica de novo um convite para que vocês acompanhem lá no YouTube e tal. No que diz respeito às aulas de sociologia, de história, né? Talvez eu venha a pedir mais tarde alguma atividade relacionada avaliativa, né? Como, enfim, um resumo, né, um comentário sobre algumas das questões da consciência negra, até inclusive mesas que tivemos, né, discussões, debates, até inclusive como forma de recuperação de nota para quem precisa. Então, por isso que é importante que você participe. Se você precisa recuperar nota, fala, você lembra da consciência negra? Lembra? Então, lá a gente fez um debate, assim, você assistiu, você estava presente, então essas coisas são importantes, tá? Até porque também o que vai ser debatido ali tem muito a ver com o que a gente vai discutir aqui também na sociologia, ou discutiu lá no primeiro período, e eu esqueci de falar, mas agora já lembrei que esse ano a gente também vai ter junto com a Consciência Negra, o Encontro dos NEABIs, que é o Núcleo dos Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que todos os campos do IFMS têm, e que Três Lagoas também tem, do qual eu sou o atual coordenador. Por isso a gente vai ter 2 mesas indígenas na tarde de quarta-feira e na tarde de quinta-feira, que também vão ser legal, né? São mesas com lideranças indígenas de Mato Grosso do Sul, falando um pouco sobre as questões de preconceito, violência que os indígenas vêm sofrendo. Bom, dito isso, vamos ao nosso conteúdo desta semana. Na outra semana a gente volta para encerrar esse conteúdo e aí marcar a primeira prova de sociologia sobre o Augusto Comte e o positivismo. Então, hoje eu vou retornar e vou explicar para vocês o que é o método positivista e qual a crítica do método positivista. Vou iniciar a crítica ao método positivista. Provavelmente a crítica ao método positivista vai ficar para a aula da outra semana, né? Depois da consciência. Eu acho que vocês devem se recordar que na aula passada, então, eu apresentei para vocês o Augusto Comte, falei que ele era o criador da sociologia, né? Expliquei para vocês que ele tinha uma concepção de sociologia, e aí a gente começou a discutir alguns aspectos básicos daquilo que ele criou, que a gente chama de positivismo. E aí eu disse para vocês que a sociologia surgiu como uma ciência positiva através de Augusto Comte. Então, o Augusto Comte, que é o pai da sociologia, criou a sociologia através dessa ideia, dessa concepção teórica que a gente chama de positivismo. Por isso a sociologia nasceu a princípio como uma ciência positiva. Quando a sociologia era uma ciência positivista, ela se preocupava, então, ela tinha uma preocupação positivista. Os positivistas se preocupam com aspectos empíricos.
que são aspectos empíricos, professor? Aspectos empíricos são aspectos, né, dados, coisas que podem ser. O que é empiria? É aquilo que pode ser provado com dados, com número, com materialidade. Então, por exemplo, não basta eu apenas afirmar, eu preciso provar, eu preciso confirmar que aquilo é real, é material, existe. Então, a sociologia não conseguiria afirmar nada sem a possibilidade de antes ter dados suficientes para que afirme-se aquilo. Além disso, essa sociologia positivista procurava formular leis e hipóteses gerais para explicar os fenômenos que estuda. Né? Isso eu já expliquei também na outra aula sobre a lei da gravidade e sobre o fato de nas ciências exatas a gente ter a possibilidade de criar leis gerais, né, que explicam fenômenos da natureza ou fenômenos estudados por essas ciências, como a lei da gravidade. Por que a gente não está flutuando e o homem flutua na Lua? Porque na Terra, ou planeta Terra, há uma influência da lei da gravidade. Então, o centro gravitacional da Terra mantém os corpos atraídos a ela. É por isso que nada levita e a gente está sentado, as coisas caem no chão, etc. E isso acontece independente do lugar que você estiver da Terra. Acontece na China, na África, na América, na Ásia, no Japão, no Brasil, na Coreia, nos Estados Unidos, onde é que você for, a lei da gravidade funciona. Ela é uma lei geral que explica um fenômeno da natureza. Para a natureza, a gente pode criar leis gerais. A gente não pode criar leis gerais para outras coisas. Então, esse método positivista, né, o que é o método positivista? Então, professor, o que é método? Método é o meio de chegar a algum lugar. Então, vou dar um exemplo para você. Por exemplo, quando a gente vai cozinhar, a gente tem que seguir um método. O que é um método? Você fala assim para vocês, faz aí para mim um bolo de... Alguém sabe fazer um bolo de chocolate? Professor, o que eu preciso para fazer um bolo de chocolate? Você precisa de ovos, de farinha, de chocolate, ou de cacau, né? De uma batedeira, de manteiga, de açúcar. Aí você vai pegando os ingredientes. Tá. Se eu te disser se eu te disser apenas quais são os ingredientes que você tem que usar para fazer um bolo, sem dizer o que você tem que fazer com esses ingredientes, funciona? Não, né? Não é só falar assim, um bolo são ovos, farinha, açúcar, manteiga, fermento. Então o que eu faço com tudo isso? Eu coloco tudo isso no liquidificador, bato e pum, é um bolo? Não, não é. Né? Você tem métodos, você tem coisas para fazer. Então você tem uma série de caminhos e procedimentos para seguir, para atingir para chegar no ponto final. Então, você vai bater o ovo com o leite ou com a água, você vai pegar a farinha e vai bater com esse ovo, você vai misturar primeiro os ingredientes secos, depois os molados. Tem vários procedimentos, né? Acho que vocês podem abrir a internet, pegar no celular de vocês aí uma receita de bolo. Você vai ver receita de bolo de chocolate. Se você digitar isso na internet para procurar, você vai ter várias receitas diferentes. Todas elas têm ingredientes e depois dos ingredientes, o que é que você tem que fazer? Quais são os passos que você tem que fazer para que no final você tenha um bolo? Percebeu? Então isso que é método. Método é os caminhos que a gente tem que percorrer para estabelecer, né, um resultado final. Toda ciência precisa de método. Eu não posso falar, a Terra é plana, então vou te dizer por quê, como é que você prova, qual que é a prova científica que você tem isso, quais são os dados empíricos, né? Por qual método você vai me provar que a Terra é plana, e nem todo método é válido. Então tem como fazer um bolo sem... Você percebe? Nem todo método é válido. Então, o método positivista é uma forma de compreensão do trabalho científico. Há várias formas de compreender a ciência. Então, estabelecer uma sistematização semelhante ao modelo matemático, ou seja, a ciência teria como objetivo criar sistemas parecidos com o que os modelos matemáticos criam, e esses sistemas explicariam como é que funcionam as coisas. E aí, ainda por fim, esse método positivista teria como sua consequência, portanto, a supressão dos fenômenos. O que é supressão? Né? Diminuição, restrição. Né? Quando você fala, suprimir algo, diminuir, né? Eu encarcerei, eu prendi, né? Então, o resumo, né? Eu resumi Então, uma das consequências dessa sistematização do objetivo da ciência ser uma sistematização semelhante ao modelo matemático é a supressão desses fenômenos a aspectos matemáticos, ou seja, como se todos os fenômenos do mundo pudessem ser reduzidos a aspecto matemático. E ainda, por fim, descartar qualquer outro aspecto do objeto estudado que não se adequa ao modelo matemático. Professor, o que quer dizer tudo isso aí que você falou? Bom, tudo isso que eu falei quer dizer que quando Augusto Comte, lembra que eu falei lá na primeira aula, que ele
filósofo e matemático, então, que ele tinha uma origem na ciência exata e na ciência humana. O modelo positivista, ele serve para ciências exatas, ele serve para química, ele serve para matemática. Por exemplo, qualquer lugar do mundo que você vá, né, do planeta Terra, a composição química da água vai ser sempre a mesma. Qualquer H2O, né? Dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio é o que compõe a água. Importa se eu esteja no Japão, na China, no Brasil, em Cuba, na Venezuela, seja lá onde eu esteja no mundo, essa é a composição química da água. Então, há uma lei geral, ela foi descoberta, ela sempre se repete. Né? A mesma coisa para as leis de Newton, como as três leis de Newton, lei da gravidade, tudo aquilo que a gente já falou. Agora, quando se trata do modelo humano, a gente tem um problema. Né? Será que a gente pode criar, né, explicações matemáticas para a vida humana? Né? Será que o modelo matemático serve para explicar a vida humana? Será que é possível que a humanidade se explique através de um código matemático? É possível criar fórmulas matemáticas para explicar a vida humana? Não, sociologia. Quando ele cria a sociologia, Augusto Comte, ele acha que ele vai fazer a mesma coisa, ele usa o mesmo método. Ele não entendeu que ele estava criando uma ciência de natureza muito diferente da ciência matemática. Ou seja, por isso que a gente tem hoje muito bem definido na cabeça das pessoas, né, as ciências humanas, as ciências exatas, as biológicas, né, ou as humanidades linguísticas e as ciências da terra e da natureza. Nós não sabemos que as ciências humanas não são ciências de natureza, não são ciências biológicas, elas são ciências sociais. Lembra que eu falei para vocês que eu sou formado em ciências sociais? A sociologia é, por natureza, uma ciência social. A sociologia não é uma ciência biológica, ela não trata do bios, ela trata do que o bios se torna quando é humano, de quando o bios deixa de ser bios e se transforma em social. Né? Quando nós deixamos de ser animais e nos tornamos humanos. Sabe aquilo que vocês falam? O homem é o único animal racional. Então nós somos o único animal racional. Nós tornamos-nos humanos. Todos vocês já escutaram a história do Mogli, menino lobo, né? Do Rômulo e Rêmulo na Roma Antiga, né? De seres humanos que não se tornam humanos porque ao nascer são abandonados por humanos e acabam sendo adotados por animais. Quando adotado por animais enquanto bebês, esses seres humanos, que não são mais seres humanos, adquirem o comportamento de animais. Adquirem a linguagem, o andar, não andam, não usam a capacidade de ser bípedes, né, de ficar em pé, mas andam muitas vezes, né, imitando aqueles que o ensinaram. O ser humano é um ser que se cria, se constrói, ele não nasce pronto. Então, se você tivesse sido criado por animais, você não teria linguagem humana. Você teria uma linguagem animal, se comportaria como tal, entenderia aquilo. A diferença é essa suposta racionalidade, mas que nem sempre é usada. Então, né, esse positivismo tem origem, essa ideia do Comte, de onde tirou isso? Tem origem de um filósofo que chama-se René Descartes. O René Descartes era um filósofo matemático que criou essa ideia da ciência como dedução fundamentada em princípios gerais, né? Isso, inclusive, foi assimilado pelos tais empiristas. Né? Os empiristas eram positivistas, né? Eles acreditavam que só os dados, e os dados explicam tudo. Nem sempre. A gente vai ver que a sociologia ela precisa dos dados, da empiria, mas ela também necessita da interpretação. Né? Então, o mesmo dado não tem o mesmo resultado numa cultura diferente. A gente tem que tomar cuidado. Os seres humanos são muito complexos para ser resumidos e os seres humanos não podem ser interpretados através de quadros matemáticos, de fórmulas matemáticas. Então, talvez não. O maior erro do Augusto Comte foi o quê? Então eu falei na outra aula que eu ia falar para vocês qual é o segredo da prova. A prova vai ser construída daqui uma semana, depois da Semana da Consciência Negra vai ter mais uma aula, e aí na outra semana, a primeira semana de dezembro, a gente vai ter prova, né? A nossa primeira prova. E nessa primeira prova a gente vai discutir, o tema da prova vai ser o erro do Comte. Então já vou dizer para vocês antes da prova qual é a resposta da prova. Qual foi o erro do Comte? Lógico que vocês não vão escrever isso num parágrafo, a prova é um texto, então vocês têm que fazer um texto elaborado para responder isso, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas quando chegar a hora da prova, eu vou explicar certinho, passo a passo. Por enquanto, não se incomodem com isso e prestem atenção no fato de que a questão que virá na prova é qual foi o erro do Comte?
O erro do Comte foi aplicar o método matemático para uma ciência de natureza humana. Então, o modelo matemático funciona, o positivismo funciona para química, para física, para matemática, para as engenharias. Não funciona para filosofia, não funciona para sociologia, não funciona para linguística. Perceberam? Então, ciências de naturezas diferentes precisam de métodos diferentes. Então, lembra a história do cozinhar? Né? Eu não posso fazer. O método de fazer um doce é diferente de um método de fazer um salgado. Eles têm algo essencial, né? O doce tem como essência o açúcar ou o mel, algo que traz a sensação doce, do adocicado, da doçura. E o salgado, ele necessariamente tem que trazer esse sabor do sal, ele tem que lembrar o sal. Então, a essência do salgado é o sal, e a essência do doce é o doce, é o açúcar, é o mel, é algo que lembra essa doçura. Então, eu não posso fazer um doce salgado e eu não posso fazer um salgado doce. Né? Se eu fizer algo para você falar, oh, isso é doce, você fala, mas isso aqui está cheio de sal, o gosto de sal, isso não é doce, Guilherme. Não é, porque o que predomina é o sal. Então os métodos são diferentes. O método de construção de salgado é diferente do método de construção de doce. Né? A confeitaria é diferente da outro tipo de culinária. Exige outras técnicas, outros meios. Percebe? E a mesma coisa é para matemática e para filosofia, para a ciência, apesar que tem coisas próximas, né? A lógica, a matemática é parte da lógica filosófica. Então, em alguns momentos tem contato, mas não em todos. E aí, então, na próxima aula, que é a última antes da prova, depois da Semana da Consciência Negra, eu vou explicar qual é a crítica ao positivismo, que é a última parte do texto que vocês têm no Moodle. E aí, então, naquela aula após a crítica ao positivismo, eu vou deixar a prova e vou explicar o que ela é e quanto tempo a gente tem para fazer. Tá bom? É isso, fiquem bem, um beijo. Achei.